Então, o tema desse vídeo é a lei de Coulomb, que é a determinação da intensidade da força entre duas cargas, denominadas aqui de Q1 e Q2. Então vamos para uma representação. Imagine que eu tenho aqui uma carga de valor Q1 e uma segunda carga de valor Q2. E essas duas cargas estão distanciadas por D, por uma distância qualquer. Vamos considerar aqui essa carga Q1 sendo positiva e essa carga Q2 sendo negativa. O que vai acontecer aqui nesse caso é que a força vai ser de atração. Então eu vou ter uma força de atração que eu vou chamar de força F. E a forma de eu calcular essa força vai ser na seguinte equação. O módulo da força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Agora perceba que o produto das cargas aqui estão em módulos. Então, se a carga estiver negativa, quando eu colocar em módulo vai ficar positivo. E eu tenho aqui a constante inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a lei de Coulomb é igual a K vezes módulo de Q1, módulo de Q2 pela distância ao quadrado. Nesse exemplo aqui, o que nós determinamos foi a força de atração. Mas poderia também ser calculado a força de repulsão tranquilamente. Se eu tivesse duas cargas negativas aqui, uma força F, carga 1 e carga 2, o módulo dessa força seria determinada por essa lei de formação aqui. Agora, só tem um seguinte detalhe. A força no Sistema Internacional de Unidades é medida em newtons. As cargas é medida em Coulomb e a distância é medida em metro. Então, aqui no Sistema Internacional de Unidade, força Newton, carga Coulomb e distância em metros. Pode ocorrer o seguinte, olha. De tanto a distância como a carga, não vieres no Sistema Internacional de Unidades. Então, o que eu tenho que fazer é uma substituição. Então, se a carga e a distância não vier no Sistema Internacional de Unidades, o que eu tenho que fazer é uma substituição. Como? Então, às vezes pode acontecer da distância 20 centímetros. Então, vou colocar aqui distância. Se a distância vier em centímetro, para me transformar para metro, basta eu colocar a potência 10 a menos 2. Se a distância vier em milímetros, basta eu colocar aqui o termo 10 a menos 3. Para a distância. Agora, para a carga, ela pode vir na seguinte notação, ó. Pico-Coulomb. Então, o pico-Coulomb é eu colocar o 10 a menos 12. Aqui, ó, no lugar do pico, coloco 10 a menos 12. E repito aqui a notação Coulomb. Pode vir como sendo nano-Coulomb. Então, no lugar do nano, eu vou colocar o 10 a menos 9 Coulomb. O micro-Coulomb, que é 10 a menos 6 Coulomb. E o mili-Coulomb, que vale 10 a menos 3 coulombs. Então, basicamente, essa daqui é a lei geral de formação, lei de Coulomb. Isso aqui é como transformar se a distância e a carga não vier no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que a força é medida em Newton, a carga é medida em Coulomb e a distância em metros. O que nós vamos ver agora é a resolução de um problema prático dessa equação aqui. Então, agora nós vamos resolver um exemplo prático. Esse exemplo é do livro Walter Newton Euler. Esse livro aqui, ó. Esse livro. Então, está na página 28 e a questão 24. Sabemos que a força de interação entre partículas eletrizadas
depende do valor de suas cargas elétricas, da distância entre elas e do meio onde se encontram. Quando o meio é o vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Assim, quando duas partículas eletrizadas com cargas de 6 microcoulombs e 3 microcoulombs são mergulhadas na água pura, a uma distância de 3 centímetros uma da outra, passa a existir uma repulsão de intensidade 2,2 newtons entre elas. Determine a constante eletrostática da água em newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, perceba o seguinte. Se nós fôssemos separar os valores aqui, perceba que ele quer o valor da constante eletrostática na água. Então, eu vou chamar isso aqui de K da água. Então, ele quer a constante eletrostática da água. Mas ele fala o seguinte, ó, que as duas partículas que são colocadas dentro da água têm valor de 6 microcoulombs e 3 microcoulombs. Então, a carga da primeira partícula vale 6 microcoulomb e a carga da segunda 3 microcoulomb. Então, são mergulhadas na água pura a uma distância de 3 centímetros uma da outra. Então, a distância entre as cargas vale 3 centímetros. Então, eu tenho o valor da carga 1, o valor da carga 2, a distância, que é 3 centímetros, passa a existir uma força de repulsão de intensidade 2,2 newtons e a força de repulsão entre as cargas. Primeiro, existe uma força de repulsão porque as duas cargas aqui, ó, as duas cargas apresentam sinais iguais. Tanto a primeira carga vale 6 microcoulombs, que é positivo, quanto a segunda vale 3 microcoulombs, que também é positivo. Então, cargas de sinais iguais, a tendência é existir uma força de repulsão. Sinais iguais, repulsão. Então, ele quer essa constante K aqui, ó. Então, se formos montar a equação, ó, primeiro vamos vislumbrar como isso está acontecendo, uma representação. Eu tenho a carga 1, carga 2, isso aqui seria a água, uma distância D e a força aqui a força de repulsão. E ele quer o valor de K. Lembra que pela lei de Coulomb, que diz a lei de Coulomb, que a força é igual a constante multiplicado pelo módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Repare o seguinte, como essas cargas, as duas cargas são positivas, eu não preciso colocar um módulo, porque o módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Então vai ficar F igual a K vezes carga 1 multiplicado pela carga 2 dividido pela distância ao quadrado, e lembrando que eu quero saber o valor de K. Se a gente for fazer o meio pelos extremos aqui, ó, essa distância vai passar para o outro lado. A distância que está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando, vai ficar FD quadrado igual K multiplicado por carga 1 vezes carga 2. Carga 1 e carga 2 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então, FD quadrado sobre Q1 multiplicado por Q2 é igual ao valor da constante. Então, a constante da água vai ser essa expressão aqui, ó. A constante da água vai ser o valor dessa expressão. FD quadrado sobre Q1 multiplicado por Q2. Agora, cabe fazermos algumas implicações.
Lembra que eu falei que a carga não poderia estar em microcoulomb, porque no Sistema Internacional de Unidades a carga é em coulomb. Então, quando eu for substituir aqui na carga 1, ao invés de ser 6 microcoulomb, no lugar do micro eu vou colocar o 10 a menos 6. Então a carga vai ser 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aqui na carga 2 não vai ser 3 microcoulombs. No lugar do micro eu vou colocar o 10 a menos 6. Então a carga 2 vai ser 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância aqui que está em centímetros, para me transformar de centímetros para metro, lembrando que a força é medida em Newton, carga em coulomb e distância em metros. Para me transformar de centímetro para metro, bastaria eu colocar o fator aqui 10 a menos 2. Então a distância é 3 vezes 10 a menos 2 metros. E a força é 2,2 newtons, não precisa modificar em nada porque a força é medida em newtons. Então, o que nós faríamos aqui, é simplesmente substituir. A força vale 2,2. No lugar do F, vou colocar aqui, que é o valor da força, 2,2. A distância é 3 vezes 10 a menos 2. Então, vou colocar distância 3 vezes 10 elevado a menos 2. Mas perceba que a distância aqui está elevado ao quadrado. Eu coloco 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. A carga 1 vale 6 vezes 10 a menos 6. Então, no lugar da carga 1, eu vou colocar 6 vezes 10 a menos 6. E na carga 2 vale 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui igual ao valor K. Então, olha, o que nós vamos ter aqui? Eu vou repetir aqui o 2,2 e perceba que eu tenho aqui uma potência de potência. Então, o 3 vai ser elevado ao quadrado, que vale 9. E o 10 a menos 2, 10 elevado a menos 2 vai ser elevado ao quadrado. Então, eu conservo o 10. E potência de potência eu multiplico os expoentes. Menos 2 multiplicado por 2, menos 4. E aqui embaixo eu posso multiplicar de forma direta, 6 vezes 3. 6 vezes 3 vale 18. Então eu coloco aqui 18. E perceba que eu tenho 10 a menos 6 multiplicado por 10 a menos 6. Potências multiplicadas, usa as propriedades de as potências. Conserva a base. E vou fazer uma soma aqui dos expoentes. Menos 6 somado com menos 6 vai dar menos 12. Igual a K. Então, olha, até aqui nós chegamos nesse resultado. E nós vamos passar aqui para outra folha. Então, nós paramos aqui, nós vamos continuar. Então, o que nós podemos fazer agora é multiplicar 2,2 por 9, ou, por critério de simplificação, perceba que eu tenho aqui 9 e 18. O que eu posso fazer é dividir em cima por 9 e embaixo também por 9. Então, se eu dividir ambos os lados por 9, vai ficar da seguinte forma. K, eu vou dividir por 9 aqui em cima, vai ficar só o 2,2 vezes 10 a menos 4. E quando eu for dividir o 18 por 9, vai ficar 2. Então, aqui eu tenho 2, 2. Dividido por... Então, eu tenho 2,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 12. Então, o que eu fiz, eu dividi aqui em cima por 9 e embaixo por 9. Então, eu vou ter 2,2 por 2, que é 1,1. E agora as propriedades de a potência, né? 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 12. Então, se eu tiver potência aqui sendo divididas, eu conservo potência de bases iguais, as bases aqui são base 10, conservo a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 4 menos o 12 negativo. Então, eu repito aqui 1,1.
Repito aqui, 1,1. 10 a menos 4, e o negativo multiplicado por negativo vai ser positivo. Então, eu vou ter menos 4 menos 12. O negativo vai ficar menos 4 mais 12. Então, a constante de K vale 1,1, 10 a menos 4 mais 12. 10 a menos 4 mais 12, menos 4 mais 12, 8. Então, a constante vai ser 1,1 vezes 10 elevado à oitava. E a unidade da constante é Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, essa daqui é a constante eletrostática da água. 1,1 vezes 10 elevado a 8 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado.